Bem, eu me dei conta de que a série Atendendo a Pedidos está cometendo uma imprudência, porque eu começo a ler os pedidos e os pedidos que aparecem para mim são os últimos a serem feitos. Então, eu decidi ir até o primeiro pedido e começar a atender os pedidos de baixo para cima. Foi Neru quem me deu um toque. Neru chegou para mim e falou: necromante, Azazel está subornando os peregrinos em troca de rabanetes e passando as pessoas na frente. E o senhor está fazendo o papel de tonto nas mãos de Azazel. Eles têm uma rusgazinha, Neru e Azazel. Mas como Neru é a serpente sábia, ela é a sabedoria personificada, ela me disse, eu recomendaria ao mestre da tenda. Eu, que mestre da tenda? É assim que os peregrinos te chamam. É tudo tonto esses peregrinos? Sou mestre de coisa nenhuma? Ok, que seja. Seria prudente ao necromante burlar essa estratégia maldosa de Azazel. Eu falei, você tem uma bronca com Azazel, né, Neru? É um fato, necromante. Ele está sendo subornado com rabanetes. E quem introduziu essa história de rabanete é o tal do Júlio aí, que agora todo mundo fica subornando o Azazel com rabanete. Você não se meta com o Júlio é meu camarada. Não, não me meterei. Mas, por favor, comece a responder aos pedidos de trás para frente. Perfeitamente. Aí lá foi ela, rir da cara do Azazel, que vai ter o seu estoque de rabanetes sensivelmente diminuído. Porque eu acho que vocês só dão rabanete para o Azazel em troca de terem os seus pedidos atendidos. Então vamos ao primeiro pedido que aparece aqui. Há um mês, tadinho. Lá está o Aldo Damásio dos Santos. Há um mês o pedido dele. Mestre da tenda, é possível um vídeo sobre línguas estranhas que muitos evangélicos falam? Gratidão. É possível, né? Vamos lá. Vamos ver em que enrascada Neru me colocou. Vamos atender o Aldo Damásio dos Santos. Vamos lá. Bem, vamos para o campo das ciências das religiões. Língua estranha é um fenômeno de transe. Tecnicamente falando, é um fenômeno de transe. A pessoa entra em êxtase e ela, então, perde o controle da sua fala e articula sílabas de modo ininteligível. Em termos de neurociências, digamos assim, acho que a gente poderia considerar o seguinte: são nos primeiros meses da infância que o cérebro de uma criança, de um bebê ainda, monta os tijolos fonéticos, os sons. O som não tem sentido, mas o som é próprio de toda e qualquer língua. Todas as línguas têm os mesmos sons e algumas línguas têm sons diferenciados. Mas, no grosso, todas as línguas têm os mesmos sons. São finitos os tipos de sons que nós articulamos com o nosso aparelho fonador. E até onde eu domino essa matéria, os tijolinhos fonéticos, não semânticos, são gravados nas sinapses do cérebro das criancinhas, dos bebês, quando elas sequer consciência ainda têm, na mais tenra infância. Por isso, onde eu li este informe, também se dizia que crianças que nascem num lar com muitas pessoas, onde se conversa muito, onde se conversa com ela, inclusive, e de preferência sem aquela vozinha, você faz sua voz normal, para que ela possa ir guardando, sem que disso ela tenha a mínima ideia, os tijolinhos, porque quando ela chegar na idade, aí sim, de articular a fala, ela tem o equipamento e os tijolinhos lá dentro. Então, os fonemas estão encravados no que a gente pode aqui, grosso modo, tratar como o inconsciente, o subconsciente da pessoa.
não está no nível da consciência, está no nível mais primata, mais animal do cérebro. O que o transe, em alguns casos, faz com que esses tijolos sejam articulados fora do controle da consciência. Então, você vai balbuciar sílabas sem nenhum significado. Ou seja, é a perda de controle da consciência que atinge especificamente as regiões de memória dos tijolinhos fonéticos. Isso é o fenômeno antropológico, psicológico da glossolalia. Não tem nada de mistério, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de revelação, não significa absolutamente nada. Só perda de controle. Assim como as pessoas tremem, perdem controle do corpo quando estão em transe, algumas pessoas perdem controle do sistema fonador e danam a falar um monte de frases sem nenhum sentido. Isso ganhou interpretação religiosa na história, como todas as coisas ganharam interpretação religiosa. A loucura tinha interpretação religiosa, até que a intelectualidade mitológica cristã tenha feito uma releitura demoníaca da loucura. Pois bem, feita a leitura religiosa, o sujeito que é alvo da glossolalia, ou glossolalia, é tomado como alguém que está tomado dos espíritos, dos deuses. A glossolalia não tem nada de monoteísmo, nada. A glossolalia não é um fenômeno religioso. Ocorre em qualquer civilização. Ocorria entre os gregos e há quem diga que ocorria entre os judeus. A defesa da ocorrência entre os judeus, para mim, é frágil, porque é uma interpretação com base em textos de Enoque, dos apócrifos. Não sei se é garantia. Mesmo que sejam historiadores fazendo isso, não sei se leem adequadamente a narrativa. Mas não interditarei a glossolalia em Israel. Só direi que o argumento é muito pífio. Eventualmente havia. Mas se você tem a glossolalia no Novo Testamento, justamente vindo da carta de Paulo aos Coríntios, o evento acontecendo entre gregos, me parece que o mais natural é você imaginar que seja a importação de um fenômeno próprio da religião grega do que você tentar ficar arrumando uma origem judaica para isso. Se houve origem judaica para isso, a glossolalia em Paulo não tem nada a ver com a origem judaica. Porque é engraçado que fossem judeus justamente lá em Corinto, né? Não faz, para mim não faz sentido. Mas, para mim, o fenômeno está na Mesopotâmia, está na Grécia, pode acontecer em Israel, acho que pode acontecer em qualquer canto. É um fenômeno antropológico, mental, psicológico, não tem absolutamente nada a ver com religião. Mas ela foi incorporada, como tudo o mais, à religião e ganhou um significado teológico. E a pessoa é empoderada. Pois bem, vamos dar um próximo passo. Primeiro, a glossolalia não tem nada a ver com falar língua existente. Atos 2 é mito. Atos 2 nunca aconteceu. E o que está descrito lá não é o fenômeno da língua estranha. Lá é o Midrash. Aconselho vocês a lerem um livrinho, Midrash, da Paulinas, da coleção Documentos do Mundo Bíblico. E lá, nas primeiras páginas, o excelente autor daquele texto mostra como Atos 2 é um Midrash. É montado com um monte de fragmentos do Antigo Testamento para construir uma leitura teológica de valorização do espírito. É uma estratégia retórica da comunidade paulina. É o espírito que é a chave do cristianismo, e não quem é testemunho ocular. Ou seja, é um texto político, ficção pura. Vincular a glossolalia a Atos 2 é um equívoco inamovível, porque a peça é artificial. E direi, não há memória nenhuma histórica por detrás daquilo, de nenhuma espécie. É ficção pura e mais nada. A glossolalia não. A glossolalia é um fenômeno que atingiu os arraiais paulinos e que precisou de atenção. O que Paulo decide? Vamos proibir? Ou seja, fosse um fenômeno interno ao judaísmo, por que se proibiria? A sinagoga aceitava qualquer coisa desde que
a Torá fosse obedecida. É como a Igreja Católica hoje, com o movimento carismático. Muito inteligentes, né? Qual o único problema da Igreja Católica com o movimento carismático? O movimento carismático do início do cristianismo, quando os carismáticos questionavam a autoridade dos bispos. Então a Igreja Católica fez um manual dizendo: podem ter a experiência carismática de vocês, plantar bananeira, fazer o que for, mas tem que obedecer o bispo. Eu acho lindo. Eu acho lindo. A Igreja Católica faz de tudo para não romper o tecido. A Igreja Evangélica, ela acorda doida para ter uma briga, para poder rachar, né? A Igreja Evangélica adora o racha, porque quem briga com o outro está empoderado pelo Espírito. A briga é a prova de que Deus está presente. Eu prefiro a ótica católica. A pacificação, o acomodamento, a tolerância, tudo baseado num critério. Não brigue com o bispo. Se brigar com o bispo, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Mas vamos tolerar todo mundo dentro do guarda-chuva. Eu acho isso de uma inteligência absoluta. Então Paulo pensou, vamos proibir? Não, não vamos proibir. Vamos deixar, mas manda fazer ordem. O que não tem, né? Hoje se diz que se segue isso, mas não tem ordem nenhuma. Então, bota ordem, e aí alguém tem que traduzir, ainda tenta domesticar, né? Não tem significado nenhum. Essa ideia de que há o que está sendo dito, há um significado misterioso, é mito da religião. Porque ele não vai lidar com o fato de que aquilo ali não tem sentido nenhum, é o cérebro. Se eu botar um pato, é a mesma coisa, botar um papagaio é a mesma coisa, não tem sentido nenhum. Mas aí a religião vai dizer que dali está saindo sentido. Aí você bota um outro sujeito que vai dizer qual é o sentido daquilo, né? E se ele for uma pessoa de autoridade da comunidade, o que ele disser, ele falou que o cuscuz está azedo. Ok, vai dizer que não é aquilo. Então é para dar ordem e você aproveita e a instituição vai usar aquilo para impor sobre aquilo a sua norma, né? O que ele está falando, que as mulheres não podem usar véu. Aí o sujeito, eu não falei isso, mas ele está falando. Ou seja, a única coisa real ali, antropológica, fisiológica, é a perda de controle que o sujeito tem das sílabas. O resto, tudo já é controlado pela prática ritual. E aí vem o segundo passo. A maior parte disso é mimese. A pessoa simplesmente vê como é que faz e repete. Hoje, por exemplo, você decora aquele monte de sílaba e repete. 99% do que se diz fenômeno de língua não é nada de fenômeno, nada, não tem transe nenhum. O pessoal treina em casa, treina para chegar lá na hora e repetir. A primeira vez ele esquece, 10 dias depois ele já repete. Aí todo mundo acredita naquilo, porque todo mundo está ali para ter um barato. Vai você chegar lá, um pé no saco, dizer, isso aí tudo é gente macaquice, porque a maioria é macaquice. Mas quem quer que alguém vá lá dizer que é macaquice? O pessoal está afim da boa. Então deixa boa. Mas 99% não tem fenômeno nenhum, de transe nenhum, de experiência nenhuma. É repetição pura e simples. O cara treina em casa para fazer. Sabe balé? Que você treina. O cara treina em casa, vai diante do espelho e repete aquelas frases todas. Porque já não é mais fenômeno de língua. Então vamos separar. Tem um fenômeno cerebral, fisiológico, que nada tem a ver com religião, que pode ser incorporado à religião e foi incorporado à religião, e tem depois o processo que as pessoas aprendem. Ah, quem fala a língua é empoderado, quem fala a língua é bajulado, quem fala a língua é porque tem o espírito, eu vou falar também. Aí vai em casa, fica ouvindo, grava, repete, assim, pronto. Aí temos aí o fenômeno de língua nas igrejas. Um ou outro lá, um ou outro. E não é um ou outro em igreja, não. É um ou outro no Estado. De fato, está acometido por um processo de glossolalia. Porque não é todo mundo, não é todo o cérebro que se faculta essa possibilidade. São determinadas estruturas cerebrais. Se você não tem uma estrutura cerebral que te permita ser hipnotizado, você não será hipnotizado. Você pode fingir que é. Mesma coisa, se o seu cérebro não permite experiência de glossolalia como as naturais, não adianta que você não vai ter experiência nenhuma. Agora, você pode treinar, né? Repetir, fazer, aí é bom, porque naquela comunidade, se alguém fala a língua e é considerado alguém especial, você faz isso, vai ser abraçado, o pessoal vai te admirar, vai achar que você, poxa,
vai te pedir conselho. As pessoas querem isso. Agora, numa comunidade onde falar em língua é errado, ninguém vai querer falar língua. E olha que coisa impressionante, ninguém fala. Não. Estive dentro de uma igreja batista por muitos anos. Lá, falar dom de língua era coisa de gente que não sabe nada do cristianismo. Eles eram críticos às últimas consequências do movimento carismático. E ninguém lá nunca falou língua. Na verdade, às vezes, deixa eu contar uma experiência para você ver como as coisas funcionam. Muito crente à época, eu fazia parte de uma equipe de evangelização, não acredite. Equipe de evangelização, eu e Bel, eu e minha esposa. À época ainda não estávamos casados. Namorávamos. Não namorávamos, passamos a namorar e fazíamos parte da equipe. E lá nós fomos para uma congregação. Nós congregávamos no templo principal e o líder da congregação disse: eu preciso de ajuda, vocês não querem vir me ajudar? Perfeitamente, vamos lá. Era um local muito humilde, muito pobre, gente humilde, gente muito pobre que frequentava, uma gente maravilhosa. Tenho boas memórias daquilo. E aí uma menina danou a manifestar o demônio lá na congregação. E danou nós da equipe, repetindo os gestos que você aprende como é que lida com a criatura. Não adiantava nada. A menina fazia o que queria com a gente. Um bando de tonto, né? Fazia o que queria com a gente. Ela nos controlava. Não tem demônio nenhum. Nem demônio nenhum. Ela nos controlava. Ela engolia a equipe inteira com a inteligência dela. E quando ela cansava, aí já fui. Aí nós falamos, o demônio, porque a gente acreditava. O demônio é mais poderoso do que nós. A gente é tudo uns borra-bosta. Vamos fazer o seguinte, vamos levar para o templo da primeira. Aí procuramos o pastor, conversamos com ele. Ele falou, vocês sabem que aqui a gente não se mete com isso não, né? Isso aí não está certo, não. Pastor, mas a gente precisa de ajuda que a gente não está dando conta. Ok, vou resolver. Aí, no domingo, estávamos todos sentadinhos lá, um templo grande, bonito, e a menina sentada lá do nosso lado. O pastor começa a pregar, aí a menina começa a se manifestar. O pastor olhou para ela, pegou o microfone e disse, aqui não. Acabou. Acabou. Por quê? Porque ali não se quer isso. E onde não se quer isso, você não tem isso. Claro, você também tem casos assim, né? Eu já trabalhei numa empresa e a pessoa queria ser atendida, incorporou Ogum, literalmente. Incorporou Ogum. Foi na minha mesa, com Ogum incorporado, sentou, o meu cavalo precisa ser atendido. Eu, perfeitamente, seu Ogum. Lidei com a situação dentro do esquema. Eu ia criar uma confusão? Eu sei do que se trata, tem Ogum nenhum ali. Eu olhei para a pessoa, sorri, falou, perfeitamente, seu Ogum. Aí falei para vou ter que atender. Aí as pessoas, sim. Atendi a pessoa e pronto. As coisas funcionam assim. A sociedade aprende a usar as estratégias que são valorizadas nas comunidades. Nesta comunidade, falar língua empodera, falarei língua, treino em casa. Aqui não pode, não falarei, mas quando der vontade eu vou na outra e falo. Não é assim. O mercado é consumido em respeito às regras do lugar. Agora, a glossolalia mesmo, é provável que nenhum evangélico jamais tenha visto. O fenômeno mesmo. Não direi que nunca viu. Eventualmente, numa igreja, em 1 milhão, tenha um caso de glossolalia. A não ser que você seja um pós-moderno completo que diga, se o cara está falando língua, é glossolalia. Aí, meu amigo. Aí o critério foi para o saco, né? Então, vamos fazer a distinção. Glossolalia é um fenômeno psicológico, antropológico, real, que acomete pessoas, e que significa que ela perdeu o controle cerebral, sináptico, dos tijolinhos fonéticos com os quais a gente articula a fala. E então, dana é como quem perde o controle do olho, e o olho fica para lá e para cá, quem perde o controle da mão e a mão fica tremendo, quem perde o controle... É uma perda de controle, que é muito curioso, porque aí a fala é como se fosse, por exemplo,
uma síndrome de Tourette, né? Em que o sujeito perde o controle e fica falando palavrão. É glossolalia. Só que, em vez dele perder o controle sobre os tijolinhos fonéticos, ele perde o controle de filtrar as palavras que são indecorosas. E ele fala palavras indecorosas. Então, se ele está conversando contigo, aí fala 3 palavras, 1 palavrão, 4 palavras, 2 palavrões, 5 palavras, você tem que aprender a lidar com a pessoa. Ela não tem controle. Não há nada que ela possa fazer a respeito. Isso é glossolalia. É um problema da mente. Mas virou um fenômeno religioso. Aí foi domesticado. Aí foi adestrado, ensinado, repetido e valorizado nas igrejas carismáticas. Mas é isso. É uma encenação que valoriza a pessoa. E enquanto isso for valorizado, as pessoas vão praticar. Um ou outro, quem sabe, de fato esteja em transe. A esmagadora maioria, se não todo mundo, não. Não é transe. Transe é coisa séria, não é brincadeira de culto, não. Tchau, tchau.